Bora lá, boa noite. Então, direto ao assunto, o que nós podemos esperar, né? O que nós podemos fazer, né? Na dúvida. Eu tenho uma dúvida, eu não sei o que fazer, qual o caminho. Eu, eu tenho dúvida se eu tô alegre, se eu tô triste, se eu posso considerar bom o meu caminho, posso considerar ruim. Eu posso considerar o que as outras pessoas estão fazendo como algo que eu não estou gostando, né? Ah, não estão fazendo o que eu gosto. Não estão fazendo da maneira como eu penso, né? O que eu consegui desenvolver hoje? O que foi produtivo? Quem eu consegui convencer? Quem eu consegui encontrar, conversar, né? E principalmente uma reflexão se eu me reapaixonei por algo hoje, se eu me reapaixonei por alguma coisa que eu fiz ontem, eu senti que hoje eu fiz melhor, se eu estou conseguindo fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, né? É, falando isso porque nós vamos ter momentos ruins, nós vamos ter um momento bom, alegria, tristeza durante o dia, motivação, um pouco de desânimo. Algumas coisas nós vamos falar, né? Outras coisas nós não vamos falar. E o principal é nós consultar a pessoa mais importante que tem, que é o nosso interior. Quanto tempo eu tirei pro meu interior hoje? Quanto tempo eu tirei para mim, para respirar? Eu procurei hoje me acolher, não me desgastar muito, mas fazer o que tinha que ser feito. Eu tirei esse tempo para mim. Fiz algo que eu continuo sonhando, que eu me reapaixonei. Eu respirei fundo de manhã, eu coloquei meu pensamento em ordem, eu fiz com calma. Essa é a pergunta. Nós temos as prioridades que é o nosso interior. Nós temos que passar pela dificuldade sempre olhando para dentro, nos reconquistando, nos acolhendo, nos perdoando e nos motivando, né? Porque a caminhada é longa e não vai sair tudo perfeito. E não tem problema. O principal é cuidar do que está próximo, né? Os mais próximos de nós. Também fazer eles nos cuidar, né? É uma via de duas mãos, é uma troca. E ir criando um conjunto com pessoas que têm essa frequência de também se cuidar, se desenvolver, de começar a transitar
respeitando o outro, apoiando, né? Cada um tem que dar uma parcelinha de colaboração no dia, né? Uma fatia de cada um de apoio durante o dia, ela transforma um dia melhor. Então, se nós cuidar primeiro do nosso interior, né? Respirar, tirar aquele 1 hora para leitura, 1 hora para pensar, né, o dia, sem o celular, sem o barulho lá de fora. Isso está comprovado, que as pessoas que têm esse hábito regular de olhar para dentro, conversar com o seu próprio organismo e dizer, ó, trabalha aí, trabalha no teu tempo, eu tô aqui cuidando de ti, eu tô cuidando da tua saúde, né? Nós somos 50 trilhões de células e Carl Jung, né, fala que nós temos que cuidar o interior primeiro, fazer o nosso processo individuação de respirar, cuidar do nosso organismo, conversar mesmo, a conversa conosco, com a gente. E isso precisa um tempo durante o dia. Reorganizar, montar a estrutura, depois partir para o dia, né? Com aquela firmeza. Ó, eu centrei meus pensamentos, vou tentar fazer uma etapa. No final do dia, reavalia, coloca algo que precisa fazer no outro dia e vai criando esse interior mais forte. Todos os arquétipos que o Carl Jung fala, que são o masculino e feminino, né, ânimo e ânima, são as partes do cérebro, a mais criativa e a mais racional. Durante o dia nós vamos transitar sobre isso. Vai ser emoção, que a gente controla com a razão, e vai ser o lúdico, né? Que a gente foge também da muito racional. A gente não consegue ser criativo, né? Muita racionalidade, a gente não é criativo. A gente fica mais engessado. O arquétipo do mago eu não estudei ainda, mas as energias que a gente trabalha na quântica, né? Na física quântica, que que tudo é energia, é átomo, né? Tudo é movimento. Esse trabalho é parecido com o mago, né? Não tenho bem a certeza. Porque quando a gente coloca a energia da gente para trabalhar, se coloca no lugar de uma pessoa que está bem organizada, que está emanando uma frequência alta, que as pessoas que entenderem essa frequência vão conviver junto. Nós vamos ter uma conversa, um bate-papo melhor, porque as pessoas estão numa frequência de um magnetismo de metas humanas, né? Normais, nossa, mais alta. Então tudo é frequência no universo. E nós vamos aproximando cada vez mais da consciência, do trabalhar bem o eu interior, né? Com a nossa conversa com nós mesmos vai melhorar. Nós vamos gostar mais do que a gente produz, né? Entre tantas outras coisas, né? Vai começar ou vai aumentar esse desenvolvimento, que é a gente se sentir bem com a gente mesmo, sentir que tem um poder pessoal, um poder de comunicação, articulação com as pessoas. Todas as tentativas
a gente faz, são feitas, né? Algumas dão certo, outras não. Então a gente coloca essa postura de viver com temperança, com mais resiliência, né? Sabendo que algumas coisas vão ser alegres para nós, outras tristes. A gente vai estar com um momento de alegria. Algumas coisas a gente vai conseguir organizar junto com as pessoas, outras não. As etapas de o que a gente tem que fazer e a gente tem a motivação e vai fazendo, já é uma grande diferença. Começa com o que nós temos dentro, começa com o interior, né? Inclusive colocar a mão no peito sempre é importante, porque a frequência maior é do coração, né? O coração tem uma onda magnética muito maior que a do cérebro. O cérebro é eletricidade e o coração já é ondas, é magnetismo. Então, quando a gente coloca a mão, a gente se acalma. Então, o acolher, o eu, né? Tá tranquilo sobre o passado. A gente conseguiu fazer o que podia com os recursos que tinha. Então, acolher a criança interior, o eu interior, colocando que tá tudo, que a gente tá fazendo, não medindo força, está fazendo o máximo possível. Né? O primeiro é eu. Deixar o organismo trabalhar com tranquilidade. Dar espaço para o organismo trabalhar. Voltar à nossa essência, que é transitar no que a gente gosta. Ou aprender a transitar no que é importante, a natureza, o sol, os pés descalços, as plantas, né? Água, a abundância de água. Nós somos água, nós procuramos sempre o melhor caminho para voltar para a água. A água procura o melhor caminho para voltar de novo para a água. Passa por onde tem asfalto, ela já vai direto ou inunda. Se tem uma terra, ela fica na terra, vai sendo absorvida. E se tem um rio, uma lagoa, um mar, ela vai. Nós somos iguais. Nosso corpo é água. Nós somos uma corrente de água, então tem que ser bem nutrido, né, bem hidratado. E nós somos essência. Os 5 sentidos: falar, ouvir, degustar, né, tocar, o tato. Nós temos sexto, sétimo sentido. Quanto mais a gente transitar com esse ócio laborativo, com esse eu interior, mais nós vamos ter a sensibilidade, nos ligar com Deus, fazer os detox mentais, inclusive com plantas, fazer o detox mental com reiki, com respiração, né? Com um pouco de meditação. Tudo isso é comprovado que vai transformando a gente. E depois partir para essa construção em volta da gente. Eu construí a minha casa, eu quero que todos em volta de mim estejam bem. Construir a boa vizinhança, uma boa política de vizinhança. Querer que aquele lugar cresça, né? Então é eu interior, a minha volta, a minha família também, cada vez mais paciente com a minha família, cada vez mais escutando, colocando sua opinião também e fortalecendo a família. Depois a nossa cidade, que é a cereja do bolo, né? É o que eu mais amo na minha cidade. Hoje nós tivemos numa ocupação lá na Vicentinos,
eu tive visitando meu companheiro, ex-companheiro, amigo do futebol, Luiz Alberto, e a gente vê o quanto tem São Borja, né? Lago de água, área verde, tem muitos valão, né? Porque tem escoamento de água aqui, tem muitos arroios. E a gente vê o quanto São Borja pode ser bem estruturada com o meio ambiente e a moradia, o social da moradia e o meio ambiente. Eles podem interagir e eles podem conviver, porque é isso o sentido do meio ambiente, eu conviver e viver em meio, junto ao lado da natureza. Nós estudamos as noções de direito agora sobre o direito ambiental, né? Que apresenta uma ampla panorâmica do ramo do direito que deve assumir importância ímpar nas relações humanas nos próximos tempos, tendo em vista a escassez de bens da natureza, que antes se imaginava infinitos. Então, o direito ambiental vai ser algo que a gente vai ter que trabalhar daqui a um tempo, né? Porque nós temos as conferências, né? Os tratados, tem a ECO 92, tem o Tratado de Quioto e tem os Institutos de Proteção ao Meio Ambiente, Sistema Nacional do Meio Ambiente, instituído em 81. Então nós temos uma agenda do meio ambiente que nós precisamos urgente elaborar, né? Os protocolos esses de demanda do meio ambiente, as denúncias também, porque tem muita área que tem ainda o veneno, né? Que tem um lugar que não preserva, larga muito esgoto, que nem aqui na barragem, no Paraguai, e tem uma fonte ali. Então esses protocolos criaram os conselhos, né, que são para delegar poderes até para o fundo anual, que é 500 milhões dos países industrializados, que são para facilitar a adaptação das nações pobres às exigências climáticas, né? Instituto é órgão de proteção do meio ambiente, Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? E o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. E vem avançando as agendas, né? Os órgãos setoriais, seccionais, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que nós precisamos fazer em São Borja nós precisamos fazer as etapas. Nós precisamos em São Borja fazer as conferências um ano antes de vir os recursos, né? A conferência do meio ambiente seria muito importante, porque é um chamado, né, para as pessoas que se interessam naquele assunto. E a política pública vem em cima do interesse das pessoas que se interessam por uma causa. E o recurso do outro ano, né, seria para o meio ambiente na cidade, passa por fazer esse encontro e debater. Uma conferência. Os órgãos que
que tem no estado o Conselho Estadual de Meio Ambiente, né? E o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Conselho Estadual de Meio Ambiente colegiado que tem por função formulação de política estadual de meio ambiente. É formado por 23 membros, assim distribuído 12 titulares e entidades do Poder Executivo, de órgãos estadual, né? 4 representantes de instituição universitária pública, privada e ensino superior. Aliás, os representantes dos conselhos têm que ser pessoas que são práticas do ramo. O conselho, em sua maioria, deveria ser assim. As pessoas que estão no ramo, estão fazendo algum movimento prático sobre o ramo. Conselho Estadual de Recursos Hídricos, órgão deliberativo normativo central, Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, formado 29 membros, presidência e Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 14 representantes de instituição do Poder Executivo, da Assembleia Legislativa, 2 representantes, 3 representantes de municípios, 4 representantes de setores usuários. Então, os usuários de recursos hídricos é quem consome água da Corsã, quem consome água do rio é todos, né? Porque o rio é do Rio Uruguai ali. Então, esses debates são importantes, né? Nós temos as ONGs, né? Que na Sociedade Civil de Apoio e Defesa dos Interesses Ambientais, com formato de associações, fundações, ONGs, entre outros, destacam-se Greenpeace, que é uma entidade internacional não governamental, sem fins lucrativos, que possui como princípio básico não estabelece alianças com partidos políticos e não toma decisões políticas, exceto no que diz respeito à proteção do meio ambiente. É claro que é uma opção, determinação de lei é política, né? É adepto do princípio da não violência, mas não recusa na defesa das causas. Então, é mansa, pacífico, mas faz resistência, né? Diz não em defesa das causas, né? Protocola ações, né? Rejeita ataque a pessoas ou propriedades privadas, mantém política rígida de não solicitar contribuição financeira de governos ou empresas. A única fonte de recursos do Greenpeace que o financia são as doações de pessoas físicas e, em pequena escala, a venda de produtos com marcas da organização. Outra organização é a OCIP, Organização Social de Interesse Público, criada pela Lei número 9.790, de 23 de março de 1999, beirando o ano de 2000, né? O CIP é formada por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de promoção da assistência social, promoção da cultura, da defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção da educação, promoção gratuita da segurança alimentar e da saúde, defesa e preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável e nutricional, promoção do desenvolvimento econômico e social, combate à pobreza, experimentação de novo modelo socioprodutivo e de sistema alternativo de produção, comércio, empresa e crédito, promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita, de interesse suplementar, promoção da ética, da paz, da cidadania, de outros valores universais, realização de estudos e pesquisa, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informação e conhecimento técnico, científico,
que digam respeito às atividades acima mencionadas. Então, uma ampla e vasta linha de defesa do meio ambiente. Associação de Recuperação Florestal, no Médio Tietê, Projeto Tamar, né, que é a Fundação Pro Tamar, que é conhecida, WWF Brasil, que tem 71 projetos com parceria com ONGs, Fundação Gaia, né, Defesa do Meio Ambiente, nasceu da Agenda 21, ou nasceu para desenvolver a Agenda 21, Fundação SOS Mata Atlântica, é uma entidade privada sem vínculos partidários, há mais de 1.700 ONGs organizadas para a defesa do meio ambiente no Brasil. Então era isso do direito ambiental e desse leque de recursos que tem para a defesa do meio ambiente. Volto a repetir, é imprescindível, essencial que se faça as conferências. Uma conferência do meio ambiente é primordial, né? Aqueles que são do meio ambiente, que são da defesa do meio ambiente, e a gente vê a necessidade de São Borja, né? Tá muito latente essa necessidade, porque São Borja foi muito tempo destruída por veneno, por enchentes, né? A própria enchente ela traz o insumo agrícola, né? A água do rio poluída, né? A destruição dos arroios, do barragem, o frequente despejo de esgoto ali na barragem do Paraboi, o vale e o veneno aqui nos Três Capão com a fonte, e isso sem uma ação do poder público, dando uma organizada entre o ambiente social de moradia e o ambiente social de árvore nativa, de arroios, esse ambiente natural, né? E histórico de São Borja. Então a gente tem toda essa visão de São Borja, a gente teve lá em todas as ocupações, e a gente vê que precisa urgente um trabalho da regularização fundiária, de nós realmente implementar em São Borja uma regularização fundiária. É mais do que código de postura, é mais que plano diretor, é uma regularização fundiária. Que as pessoas consigam ter uma estrutura para fazer uma ocupação. Porque está tendo muito prazo imobiliária. Toda a estrutura é feita para imobiliária antes de vender os terrenos. Eu também mapeei isso na cidade. E já para a imobiliária já esgotou. Já doaram o terreno, já arrecadaram o fundo estadual, tá bom já. Vamos deixar agora, vamos organizar para infraestrutura para o povo. Uma terceira via, um escoamento do bairro do Passo, lá, que tudo é área verde de São Borja. O setor administrativo da Unipampa ali é dentro de uma área verde. É só passar lá, eu estive lá hoje. Então, tá tudo, nós somos uma célula interligada à natureza de São Borja, a área verde, com as construção civil. Tanto que, por erro do governo, as pessoas ficam nos piores lugares, como a Teobaldo Claus ali, os trilhos, né? O esgoto na frente da casa. Eu teria vergonha, se eu fosse governante, de deixar as pessoas num lugar com tão pouco preparo, né? Eu teria vergonha de ser político e deixar ali anos ali, promessas e
E veio à luz depois de 20 anos, né? Aqui foi em poucos anos eu consegui na justiça, né? Dr. Clair. Então, é vontade, amor, dignidade, pensar no outro, eu não sei o que é isso. Mas São Borja tem tudo na mão, né? E nós deixamos tudo estruturado, né? Veio a Fundatec fazer um código de postura por São Borja. Nunca é nós que fizemos com a nossa capacidade, porque tem muita gente capacitada. Tem muita gente que em São Borja é capacitada. Mas o líder político sabe tudo, né? Ah, eu sei tudo, eu dou discurso. Não adianta mais o discurso, gente. Todo mundo está dando discurso e vazio e não tem nem os dados corretos. Eu fico vendo o discurso e eu vou anotando, né? Ah, não, mas isso aqui não. Tá errado. Né? O erro não é das pessoas, o governo, é o erro do governo. Né? As pessoas estão mal assentadas, é erro do governo. A ocupação dentro da cidade primeiro, lógico, né? Invade uma área que não está sendo aproveitada, mas em pouco tempo já é uma posse, né, mansa e pacífica, já é uma ocupação, né? Quem vai ficar se resolve depois, né? Quem vai ficar, o que... Aqui tem 120 casas, foi ótimo. As pessoas fizeram o projeto. O poder público só atrapalhou. Né? Porque vem tudo que é botar problema, né? Foi ótimo. Então, a cidade toda, se fosse pensado o povo junto com a prefeitura, seria... Uma pessoa precisa de um terreno. É 250 metros quadrados dentro da cidade. Um terreno ocupado, né? A ocupação é uma desobediência civil legal, que é para mostrar que não está sendo cumprido o artigo 6º, né, do fim social da terra, que é moradia, subsistência e moradia. Moradia e subsistência. Então, não está sendo cumprido. As pessoas vão lá, eu preciso de moradia, eu casei, eu saí da casa da mãe, preciso de moradia. Eles vão lá e fazem uma desobediência civil legal, ficam 3 anos, 4 anos, aí ocupam, né? E vão brigar pela posse. Que a posse não é mais aquela que é fiel depositário, que a prefeitura pode tomar quando quiser, não. A posse agora é regularização fundiária. Cumpriu o tempo, é escritura. Pode pagar imposto, como eu pago aqui, né? As pessoas pagam imposto aqui. Só que não tem o CEP ainda, não entrega correspondência. Aqui no papel está declarado Rincão de Santa Luzia, área rural. Então, enquanto for assim, desorganizado lá, e as pessoas fazendo aqui o que vão fazendo do jeito que dá, né? A infraestrutura, vão esperando, né? O seu tempo para construir, para tudo. Enquanto tem um discurso lá, nem sei o nome, discurso de... Nem o Maquiavel queria, no fundo, que fosse um discurso tão antipopular como é o que tem hoje. Tudo é culpa das pessoas, é um discurso que engana, né? São 15 vereadores enganando e já está o resto desde 1980 enganando.
80 desde a democracia. Porque a gente vê que é um projeto pessoal, de manter a cadeira lá. Ó, eu quero manter a cadeira de vereador. Eu não escuto nem os partidários mais. Eu quero manter a cadeira de vereador. Então eu faço aquele discurso que acolhe o povo, falsamente, né? Diz, não, eu estou defendendo vocês. E lá na hora de votar os projetos, ferra o povo. Lá eles fazem acordo. Não, não, deixa assim. Pode ir esse dinheiro aí para o gabinete do prefeito, para a Secretaria de Fazenda, que depois a gente dá uma ajeitada aqui, faz um mexe e fizemos um debate aqui e as pessoas vão achar que a gente está discutindo, que está brigando e que está um defendendo o povo e outro também. É o mesmo jogo. É um jogo que quem sai perdedor é o pagador de imposto. Vai continuar, paga imposto, não tem moradia, paga imposto, não tem saúde preventiva, paga imposto, especialista não tem, paga imposto, não tem dentista, paga imposto, não tem isso. Enfim, para fazer uma topografia é 5 milhões, vamos fazer um empréstimo de 20 milhões e vamos lá. Vamos deixar a dívida que o povo paga imposto. Depois nós pagamos as parcelas. Tá bem, pessoal? Era um recado assim que nós temos que nos tornar fortes, grandes, altivos, né? Cabeça erguida, como diz a postura do PNL, cabeça erguida, olho reto. Nós temos que saber transitar na tristeza, na alegria, ter um poder pessoal para poder lutar essa batalha com quem deveria estar do nosso lado, que é o poder público. Mas infelizmente está sendo tratado como empresa. E o povo só contribui com a empresa. E o dinheiro fica lá e eles decidem para onde vai e quando e qual quantidade de quadra calçada. Calçam uma quadra e deixam 10. Aí eu vou minando aqui essa cidade, nunca vou calçar ela. Não vou tratar do meio ambiente, não vou tratar do esporte, né? Nunca é um jogo leal, correto e de interesse mesmo humano. Nunca é. É sempre é um grupo. E às vezes os outros do partido não queriam aquilo. Queriam coisas melhores, fazer direito. Mas o líder e a própria bancada trabalham só daquele jeito. Então assim não é política. Política é uma construção coletiva, né? Um perde um pouco aqui, o outro perde um pouco lá, os dois ganham no outro lado, mas não só legado político. Depois fica eterno mesmo lá, sempre os mesmos. E aí, nome de rua é dos mesmos. Nunca é o nome de uma pessoa que ajudou a construir o bairro, por exemplo. Nome de rua tinha que ser alguém que batalhou pelo bairro, que construiu a cidade, os nossos antepassados. E aí vai o político, é general, é político, é só o mesmo grupo, se reelegem, se afastam do povo, nunca mais trabalham humano, né? Ser humano, não dão mais oportunidade. E é tudo a cabresto ou indicar, até por um exame, até por uma ressonância. Tudo terceirizado. Tudo terceirizado. E tudo empresa. Né? Nada é mais constitucional que é o dinheiro público. O dinheiro público que tem que ser aplicado para a pessoa melhorar. São Borja é muito maior do que isso. E a gente vê, que nem eu fui na Vicentinos hoje, visitar meu companheiro Luiz Alberto, ex-companheiro, é abandonada. E é muita área verde lá.
Tem muito lodo, né? Porque é uma área verde, está sempre transbordando ali. Tem valo também, tem arroio. Mas a gente tá na luta. Tá bem, pessoal? Uma boa noite aí. E a gente tá estudando, né? Pra ver se a gente continua em pé, né? Um abraço, amigo Paulo Marques aí. Um abraço a Ronilda. O Alex Pinto também, que estava assistindo. O Alex foi assessor do... ex-assessor do Farello, né? Do ex-prefeito Farello. O Farello era o último que estava mais ou menos próximo ao povo. Agora o pessoal que está aí, eles se escondem em casa e vivem uma ilha da fantasia. É a atual política, né? Um abraço então, boa noite.